representar aqui algumas experiências da Alemanha que espero possam contribuir para o desenvolvimento no Brasil. Bem, quem me conhece sabe que eu moro há algum tempo no Rio. Vou tentar puxar o R um pouquinho mais para trazer mais sotaque para a minha apresentação. Com a agenda. Primeiro, vou relatar um pouco do meu entendimento, quais são os desafios da regulamentação no Brasil. Depois vou relatar o que aconteceu na Alemanha, por que aconteceu e qual foi o resultado da energia renovável, da geração de energia renovável na Alemanha. Uma questão levantada aqui nessa revisão é o armazenamento da energia. Então, a gestão da energia intermitente, e vou falar sobre isso também, como que isso está sendo feito na Alemanha atualmente. E isso tem a ver com autoconsumo. Então, como aumentar o autoconsumo dentro do país, dentro das residências das empresas. E claro que vou fechar com um resumo dessa palestra toda. Vamos começar. Então, vou repetir uma quantidade de assuntos que já foi levantada agora pela mesa da ANEEL, porque realmente é uma visão em comum que nós temos, e eu fico muito feliz de ouvir isso da ANEEL também, essas questões. Então, primeiro, equilíbrio econômico. A geração distribuída mexe, e mexe muito, no sistema elétrico do país. E sempre, quando você mexe no sistema, alguém ganha, alguém perde. Então, você tem que fazer um equilíbrio entre ganhos e perdas, e manter esse equilíbrio da forma que ninguém sofre demais e ninguém ganha demais nessa história. Segundo, a estabilidade regulatória. Nessa formalidade, alguém investiu dinheiro, ele botou dinheiro da bolsa dele lá, então a gente viu que 75% das residências desembolsaram da própria conta esse dinheiro, e essas pessoas querem receber o dinheiro de volta, elas investiram num certo momento e vão querer, estão esperando que as regras da época sejam mantidas. Agora vou abrir até um parêntese, né? Quando alguém me pergunta o que é a maior dificuldade para um alemão viver no Brasil, são os imprevistos, né? Toda hora alguém aparece, não, bom, eu estava querendo chegar aqui na hora, mas ocorreu um imprevisto. Eu sei que os imprevistos ocorrem, mas realmente essa dificuldade é muito grande, e eu fico muito feliz que a ANEEL está com essa visão de reduzir os imprevistos na regulamentação, de realmente fazer uma regulamentação séria, da forma que as pessoas consigam confiar nisso. Isso é importante, muito importante no Brasil. Bom, terceiro ponto, essa geração distribuída, ela levanta capital, e a gente quer direcionar esse capital para o mercado promissor. O mercado está crescendo fortemente e continua crescendo, ele vai continuar crescendo. Então, a gente tem que fazer um direcionamento para que o dinheiro vá no lugar certo. Bom, então, o que disso tudo tem a ver com a Alemanha e com a experiência da Alemanha? Um pouco da história da Alemanha, como que ela entrou nessa história das energias renováveis. Nos anos 70, tinha muito movimento ambiental na Alemanha. Eu vivencia isso, né? Estava na rua, nas manifestações também. Então, o desejo da população era sair do carbono, sair da energia nuclear. O acidente em Chernobyl, em 86, teve um impacto fortíssimo em todos os moradores da Alemanha, da Europa. 2011, Fukushima reforçou isso, reforçou a dúvida se o engenheiro consegue realmente dominar todas as tecnologias. Então, isso puxou a ideia de simplificar as tecnologias. E a energia solar é uma tecnologia extremamente simples, extremamente dominável. Então, uma complexidade completamente distante da energia nuclear.
E, junto com isso, uma democratização da energia. Então, em vez de deixar grandes empresas tocarem esse assunto, os cidadãos estavam querendo assumir isso. E a gente viu isso também nos números que apresentados aqui pela pesquisa da ANEEL. O interesse financeiro é importante para quem investe aqui em geração distribuída, mas ele é um pouquinho maior do que a preocupação por meio ambiente, do que os outros argumentos que foram citados aqui como argumentos de compra de um sistema fotovoltaico. Então, a parcela que realmente quer retorno financeiro não vê isso como tão dominante. A gente pode trabalhar muito mais os outros aspectos. Bom, na Alemanha o povo teve esse desejo e o governo pegou esse desejo e fez disso uma lei. Em 1980 foi criado esse termo Energiewende, que é a transição de energia. Em 1991 foi redigida a primeira lei que obrigasse as concessionárias a receber energia renovável, ainda sem subsídio, simplesmente dizendo, ó, se alguém quiser botar isso no telhado dele, ele vai poder injetar essa energia na rede. Ele não vai ganhar dinheiro com isso, mas pelo menos ele tem a opção de fazer isso. Em 97, a Conferência de Kyoto, com um comprometimento forte da Alemanha de reduzir o CO2, e em 2000 foi redigida a Lei das Energias Renováveis, Erneuerbare Energiengesetz. A partir dali, estava valendo um subsídio para energias renováveis. E esse subsídio não foi pago pelo governo, foi pago pelos outros consumidores de energia elétrica, né? Alguma coisa que a gente discute aqui também, né? Que se alguém reduz a conta com energia solar, que os outros vão ter que pagar mais pela rede, pela concessionária. Então, questão de justiça entre os consumidores. A lei foi modificada várias vezes, 2004, 2009 e assim por diante, sempre adaptada. Bom, e por fim, né, um certo orgulho, sim, porque sem essa movimentação na Alemanha, a gente não estaria aqui hoje, nessa sala. Talvez daqui a 5, 10 anos, outros terem feito essa mesma movimentação, mas foi o pioneirismo da Alemanha que baixou os custos de energia solar. Como que funciona isso na Alemanha? A Alemanha começou com energia solar quando os módulos eram muito caros, então nem pensar que a energia gerada poderia ser compensada simplesmente pela tarifa da concessionária. O que foi definido foi uma tarifa de injeção chamada feed-in tariff. Então as pessoas geravam energia, injetavam diretamente na rede e recebiam dinheiro por isso, eles vendiam energia, diferente do Brasil que faz compensação de consumo. Essa tarifa foi pré-fixada pela lei e garantida por 20 anos. Então, quem fazia o investimento sabia que dentro de 20 anos ele receberia uma certa quantidade de dinheiro por isso. O custo do subsídio é um cálculo que leva em consideração a tarifa e o custo da energia na câmara de comercialização, e esse custo é repassado aos outros consumidores. Hoje, a tarifa de injeção é inferior à tarifa da concessionária, e hoje, usinas acima de 100 kW não recebem mais uma tarifa fixa, eles precisam vender a energia no mercado livre. Então, ali já teve também uma separação da geração distribuída em geradores pequenos e geradores grandes. Alguma coisa que a gente está discutindo aqui também, né? Será que a residência deve ter as mesmas regras de uma instalação de 5 megawatts? Vamos ver o que a discussão aqui vai dar. A tarifa de energia injetada ela foi reduzida sucessivamente conforme o custo da instalação dos sistemas fotovoltaicos. Então, os princípios
por trás disso foi uma regulamentação sólida, regras que eu sei que estão valendo, vão continuar valendo, regras claras, eficientes. Preservação de condições das instalações feitas, né, o que a ANEEL também reforçou. Quem já instalou vai poder continuar com as mesmas regras. Você não vai ter aquele imprevisto, não, mudou agora. Vai realmente poder confiar nisso. Isso é uma base para investimento, né? Se eu invisto em alguma coisa, se eu compro um título do banco, eu quero saber quais são as regras. Eu posso investir num título de risco ou no CDB ou num título do governo. Eu quero saber as regras antes de colocar meu dinheiro. Importante foi garantir o sucesso do mercado, o crescimento do mercado. Então, a tarifa tinha que ser suficiente para poder viabilizar as instalações. E, bom, sobre a redução eu já falei, a redução sucessiva por causa do custo das instalações. Aqui tem um gráfico, a linha verde mostra a tarifa de injeção, a linha amarela, o custo da energia gerada com energia solar. Vocês estão vendo que a tarifa de injeção sempre estava um pouco acima do custo de energia solar e foi reduzida quase de ano em ano. Embaixo, a linha amarela é a potência instalada, que a partir de 2010 seguiu um cenário ideal. Então, tinha um corredor, um cenário ideal, a linha azul, um corredor, a linha marrom. O que o governo, a agência, considerou uma potência ideal em energia solar. 2012, a tarifa de injeção foi reduzida de forma muito brusca, porque as instalações cresceram de forma um pouco descontrolada. Então, ali, vocês estão vendo a linha verde, teve uma queda forte, mas também a energia solar já havia caído nos anos anteriores. A tarifa residencial hoje, 2018, está na faixa de 27 centavos por quilowatt-horas. 27 centavos na taxa atual do euro dá R$ 1,15, mais ou menos. E a tarifa comercial binômia está na faixa de 20 centavos por quilowatt-hora. Então, as tarifas estão bem acima da tarifa de injeção da energia solar. E bem acima do custo de geração da energia solar para quem instala hoje. Então, custo. Custo sempre é ruim para quem tem que pagar o custo. Essa repassagem do custo para os outros consumidores gerou bastante discussão, gerou bastante conflito. Esse gráfico aqui mostra o desenvolvimento desse custo ao longo dos anos. E as faixas mostram de qual tecnologia vem esse custo. Então, a barra amarela, energia fotovoltaica, mais ou menos um quarto desse custo, um terço. Depois, energia eólica offshore, onshore, biomassa e hidráulica. Então, teve muita gente questionando, eu pago uma taxa na minha tarifa de energia, né, a taxa hoje em dia são 6,88 centavos, isso dá mais ou menos 30 centavos do real por quilowatt-hora, então um valor realmente significativo. Então, muita gente reclamando, eu pago na minha conta de luz para que o outro, que tem uma casa mais bonita, consiga viabilizar seu sistema fotovoltaico. A gente tem a mesma discussão aqui no Brasil também. O que é importante saber é que esse custo que está ali na conta, isso é um residual dos primeiros anos, quando o subsídio realmente foi forte. Hoje em dia, quem instala energia solar já não tem mais esse subsídio, então novas instalações não vão impactar mais nesse custo. E esse custo vai sair ao longo do tempo, ao longo dos 20 anos, sair da conta de luz dos outros. Então, custo inicial, custo de pioneirismo desse sistema todo. E o importante também é que as parcelas desse custo vão para parcelas
para agentes do mercado completamente diferentes. Energia fotovoltaica são pessoas físicas, cooperativas, empresas pequenas, empresas grandes. Então, a sociedade em geral. Energia eólica offshore é uma energia cara, complexa, são empresas concessionárias de energia grandes que bancam esses empreendimentos. Então, quem recebe esses subsídios são pessoas jurídicas de uma bem diferente do que a energia fotovoltaica. Nesse caso, entra de novo a questão que a ANEEL também levantou, né? Para quem que eu quero dar o meu apoio? E quem talvez poderia fazer isso por conta própria? Bom, como que foi o avanço da energia fotovoltaica? As barras vermelhas mostram as instalações anuais de energia solar. E vocês estão vendo aqui, a partir de 2009, houve um crescimento muito forte, 2008, 2009, 2010 até 2012, foram os anos com mais instalações. E em reação disso, né, a tarifa em 2012, a tarifa de injeção foi reduzida fortemente. O que entrou nesse movimento também foi a questão da queda do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos em 2008. Um banco quebrar, um banco desse porte, né, questionou muita gente. Onde que bota o meu dinheiro? Será que o dinheiro realmente volta? Qual o risco que eu corro com o meu dinheiro? E muita gente percebeu, energia solar é uma coisa bem mais estável, que pode até trazer um retorno mais interessante do que outros investimentos. Então, aquela visão de energia solar como investimento financeiro ganhou um forte impulso com esse movimento que não ocorreu na Alemanha, mas que teve um impacto global, impacto de confiabilidade de investimentos. A linha azul mostra o custo de instalação do sistema menor de 10 kW. Essa linha caiu fortemente ao longo desses anos, estabilizou nos últimos anos e está numa faixa bem parecida ao custo de instalação aqui no Brasil. O resultado em termos de geração de energia, esse aqui. Então, as energias renováveis hoje contribuem com 1/3 da geração de energia na Alemanha. Energia fotovoltaica, mais ou menos 7%, com uma potência instalada de 41 gigawatts. 41 gigawatts, aqui no Brasil a gente estava com 350, 370 megawatts instalados em geração distribuída. Mas a geração centralizada solar, que soma quantos gigawatts? 1.300 megawatts. Então, arredondado, 1.700 megawatts. Então, a gente está numa outra categoria ainda, num outro nível aqui. E energia eólica e biomassa geram bem mais energia na Alemanha do que a energia fotovoltaica. Então, energia fotovoltaica é uma parte do bolo, mas não é tudo. Não. E quando a gente vê as estatísticas brasileiras em geração distribuída, né, tem a quantidade de instalação em energia solar e tem pouquíssimas instalações em energia eólica, sendo que a maior parte disso são sistemas grandes no Ceará. Então, aqui a distribuição é completamente diferente, mas a energia eólica na geração centralizada no Brasil já pegou forte, né, já está muito presente também. Bom, vamos ver a gestão da energia intermitente. Eu peguei o gráfico da semana passada sobre consumo, sobre carga de energia e geração de energia. Cortei 3 dias, deixei apenas quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, porque segunda a quarta é bem parecido com quinta e sexta-feira. Esse gráfico mostra lá em cima a curva preta, a curva de carga. E depois, de onde vem essa energia? Tem a energia solar em amarelo, claro, tem a energia eólica em verde e a energia convencional para geradores acima de 100 kW em cinza. O que aparece também
é lá embaixo, importação e exportação de energia, aquelas curvas roxas, e uma curva do custo de energia no mercado spot. A curva vermelha é o custo de energia para um dia depois. Então, se alguém contata, eu preciso amanhã ter energia disponível meio-dia. Quanto você cobra por isso? E a curva azul é a curva do custo da energia ao longo do dia, que realmente ocorreu. Vamos ver um pouquinho o que a gente consegue ver aqui. Então, o pico de energia na Alemanha ocorre entre 6 horas e 7 horas da manhã. Tem que saber um pouco, né? A cultura lá, ar-condicionado praticamente inexistente, aquecimento por energia elétrica também praticamente inexistente, então não tem chuveiro elétrico, nem aquecedor, e muito menos em junho, né? Que é verão lá, início de verão. Então, 6 horas, a iluminação são as cafeteiras, são os prédios abrindo, são os fogões elétricos, os fogões lá são elétricos. E esse pico, ele tem 25 gigawatts. Então, de 4 horas para 6 horas, tem 25 gigawatts a mais puxados da rede. A energia solar, agora em junho, já entrou no pico com 20 gigawatts. Isso é importante, né? Isso é muito importante, porque tem tanta discussão sobre a energia intermitente, que é a energia solar, que seria um problema. Vocês estão vendo aqui claramente que a energia solar, sendo intermitente, é solução, não é problema, porque ela fornece 20 gigawatts no horário pico. Então, é muito interessante ter essa energia solar, porque a energia convencional tem que apenas absorver 10 gigawatts desse pico. Muito menos do que se não tivesse energia solar. Sábado e domingo, a carga é bem reduzida na Alemanha. Isso toda semana, porque né, os prédios fecham, o escritório fecha, tem bem menos atividade no fim de semana na Alemanha do que relativamente no Brasil. O alemão não gosta de trabalhar tanto no fim de semana. E aquecimento solar, refrigeração de ar não existe nas casas, então não tem realmente muito consumo de energia elétrica nas residências no fim de semana. O que a gente vê aqui, na curva vermelha, na curva azul, que o preço de energia caiu muito no fim de semana. Então, no domingo, o preço da energia um dia antes zerou, e isso ocorre com certa frequência em domingos que tem muito sol e muito vento. Naquele domingo, vocês estão vendo aí, a curva verde, a energia eólica entrou fortemente, e como a energia renovável tem preferência em frente à energia convencional, então a energia convencional tem que vender mais barato. E na Alemanha a energia convencional é muito lenta na regulagem, porque são muitas termoelétricas. Eu não consigo ligar, desligar de forma rápida, diferente do Brasil com as hidrelétricas. Então, as oscilações das energias intermitentes são repassadas ao preço de energia, e isso gera um problema, né? Se alguém tem energia sobrando e tem que vender ao valor zero, isso é um problema. Mas o problema não ocorre o ano inteiro, não ocorre a semana inteira, ocorre principalmente aos domingos, com muito sol e muito vento. Armazenamento da energia. Então, essa é energia intermitente, energia solar e a eólica também. A energia solar tem uma curva mais regular, por isso que começou a ter subsídio para sistemas de baterias. E o objetivo é tirar um pouco desse morro de energia solar e levar para a noite, que segue ao dia, e para a próxima madrugada, para atenuar mais ainda a energia convencional. Outra questão é atenuar esse preço muito reduzido aos domingos. Então, tem o objetivo
realmente de armazenamento, de regulagem da oferta de energia e tem um objetivo econômico. E hoje, a Alemanha exige autoconsumo de quem instala um sistema solar. Você pode injetar no máximo 70% da potência nominal do seu sistema, e o resto ou você armazena ou você usa para outros fins. Por exemplo, aquecimento de um boiler. E para as residências ficou bem mais barato usar a energia fotovoltaica, mesmo sobrando, ou armazenar essa energia do que comprar a energia da concessionária. E a gente está muito próximo a isso aqui no Brasil também. Com isso e com o programa de subsídio aos sistemas de armazenamentos locais, existem 80 mil sistemas de bateria instalados na Alemanha. 80 mil. É muitos sistemas, né? Mais do que tem de sistemas solares aqui no Brasil. O que é interessante também, modelo de negócio, né? Aqui a energia custa nada. Tem dias que o valor de energia é negativo. Então, tem empresas que colocam baterias, armazenam energia nesse horário aqui e vendem no outro horário. Então, eles faturam com esse armazenamento de energia. E tem empresas que fazem isso sem ter baterias próprias na própria instalação, que instalam a custo zero na casa de quem tem um sistema solar e gerenciam de forma remota. Então, a empresa tem esse lucro, repassa parte do lucro para onde colocou o sistema de baterias, e a própria empresa gerencia isso na bolsa. Então, tem outros modelos de negócio surgindo a partir disso. Vamos olhar um pouco para o Brasil. O que eu conheço de curva de carga do sistema nacional de energia é esse aqui. É a curva de um dia só. Uma quarta-feira no verão. O que nós vemos é um pico de demanda um pouco antes da hora do almoço. Esse pico, como dizem, está crescendo por causa da popularização do ar-condicionado. Então, hoje, tem ar-condicionado em todos os lugares e até moradia popular usa ar-condicionado. Então, a demanda de energia vai crescer nesse horário. O horário de ponta tem uma demanda artificialmente reduzida, porque tem muitos geradores a diesel entrando nesse horário, e diesel é poluente, então tem uma chance aqui, como que o senhor já comentou também, de reduzir a poluição com geradores a diesel por outras fontes. O que é ótimo, né, para nós é que a geração fotovoltaica funciona exatamente quando o pico de demanda ocorre, no horário do almoço. No horário da tarde, né, a energia solar ainda funciona e, normalmente, nas instalações eólicas do Brasil, tem uma geração mais forte à tarde, pelo vento, né, que tem um ciclo diário. Então, tem energias renováveis que podem realmente aliviar aqui o pico de demanda. E a grande questão é, eu realmente quero tirar energias renováveis desse horário e levar para os outros horários, ou será que eu quero fazer outra coisa? Isso é realmente interessante, fazer armazenamento de energia, ou, na verdade, eu ainda não cheguei nesse ponto de precisar tirar a energia solar do horário que o sol funciona. Bom, com isso a gente chegou à questão de estimulação do autoconsumo, que é um ponto que a consulta pública questiona bastante. Hoje em dia, a dificuldade disso é que a gente tem pouquíssimas informações sobre a curva de carga dos consumidores. Eu fiquei pesquisando um tempo porque eu tentei colocar a curva de consumo dentro do software PVSol para poder viabilizar esse cálculo de autoconsumo. Mas a única coisa que eu encontrei de mais recente foi essa curva de carga, que foi publicada em 2015 pela PUC Rio,
que estabelece uma curva de carga residencial e uma curva de carga para cada região do Brasil. Então, essa aqui é a curva de carga residencial para o Sudeste. O Sudeste, uma residência no Sudeste pode ser uma mansão no Recreio, no Rio, pode ser um apartamento em Duque de Caxias, pode ser uma casinha em Poços de Caldas, pode ser um apartamento num prédio de São Paulo. Grande questionamento, essa curva aqui, ela representa realmente as residências, ela representa a residência típica que tem energia solar. Se eu falo da mansão no Recreio, a mansão no Recreio usa gás para aquecimento de água, então ela não vai ter chuveiro elétrico. O que a gente precisa entrar muito mais em detalhe dessas curvas de carga para poder fazer qualquer cálculo. Então, a gente precisa saber qual curva de carga de uma residência no Rio, alto padrão, baixo padrão, no São Paulo, Minas, interior, comercial, serviço, industrial, qual o setor de atuação de um certo serviço, para a gente poder calcular em cima disso. Então, eu acho que hoje, pela minha percepção, não tem a base de dados para a gente poder realmente averiguar se autoconsumo é interessante ou não. Na Alemanha existe um catálogo elaborado pela agência de energia lá sobre tipos de moradia, tipo de empreendimento e o consumo no dia de verão, no dia de inverno, no fim de semana, durante a semana. Então, toda essa grade que a gente vai precisar aqui. Alguns aspectos do autoconsumo. Em residências, se a gente olhar para essa curva aqui, óbvio que essa residência deveria usar aquecimento solar, porque ela gasta muito com chuveiro elétrico. O que vem muito na Alemanha é aquecimento através de sistemas fotovoltaicos, por causa da restrição da injeção de energia. Se eu tenho 30% de potência sobrando que não posso injetar por questão da regulamentação, o que eu faço com isso? Ou eu uso uma bateria elétrica, ou eu uso uma bateria térmica, que é um boiler. Então, por isso que o aquecimento solar via energia fotovoltaica está aumentando, mesmo sendo bem menos eficiente do que o aquecimento solar via coletor solar. Hoje em dia, a gente já tem um estímulo por isso através da tarifa branca. Mas, novamente, hoje eu não tenho os meios para aconselhar um cliente se a tarifa branca para ele seria mais interessante ou não, porque eu não conheço a curva de carga dele. Hoje, o que é disponibilizado, por exemplo, pela CIMIG, uma ferramenta na internet, onde eu posso estipular que eu vou usar qual equipamento por quantas horas, em qual horário. Na TV, eu vou olhar entre 5 e 8 horas da tarde. Mas isso são dados muito detalhados e com muitas fontes de erros também. Então, fica difícil a gente poder fazer essa avaliação. Baterias residenciais aqui no Brasil são procuradas em formato de no-break, porque ainda tem muita falta de energia. Então, a segurança energética preocupa as pessoas. No-break é uma solução completamente diferente do que armazenamento de energia, porque no-break armazena para a falta de rede. Armazenamento de energia armazena durante o dia para descarregar no início da noite. Se eu quero no-break, eu não vou querer descarregar no início da noite. Outra questão é que o no-break tem que segurar cargas, talvez pesadas, da residência ou da empresa. Então, o inversor tem que ser muito mais parrudo do que num sistema de gerenciamento de energia, onde eu posso usar o mesmo inversor solar para descarregar essa energia. Então, são duas soluções bem diferentes. Também, na hora de instalar no no-break, eu preciso identificar quais são as cargas onde eu devo instalar meu no-break. Então, não dá para trazer a solução alemã, a solução da Tesla para o Brasil da mesma forma. A gente precisa topicalizar essa solução e ver qual seria realmente o mercado aqui para um sistema de baterias.
Quando a gente fala de instalações comerciais em baixa tensão, escritórios, agências bancárias, a gente já tem um autoconsumo muito alto, uma simultaneidade, porque essas empresas funcionam no horário do sol. E quem já encontra estímulo também, por causa do horário da ponta, são os consumidores em média tensão, porque eles têm que pagar mais à noite. Então, eles, por si mesmos, já poderiam fazer o cálculo. Será que é interessante instalar baterias e substituir geradores por isso, né? Tem um programa de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, tem aqui a Sol, que já pesquisa com isso. É muito interessante a gente ver os resultados disso e ver o avanço do custo nisso. Então, resumindo essa questão de autoconsumo, a partir de que potência instalada no Brasil, potência fotovoltaica instalada, começa a ficar interessante realmente pensar nesse estímulo de autoconsumo. E até que potência é mais interessante estimular geração fotovoltaica, geração distribuída, porque ela atua no horário de pico. Uma alternativa seriam modelos financeiros que combinam hidrelétricas, que são de regulagem mais rápida do que termoelétricas, com energia fotovoltaica, que pega um outro aspecto do mercado brasileiro, que também está sendo atacado pela ANEEL. Em paralelo, mesmo que autoconsumo não seja o mais interessante nesse momento, hipótese minha, eu não sei se isso vai ser o resultado da pesquisa, isso é realmente uma questão. O armazenamento de energia é uma das tecnologias mais visadas mundialmente, é muito importante o Brasil embarcar nisso. Então, é muito importante reforçar essa pesquisa. É uma tecnologia que vai mudar muito nos próximos anos, as perspectivas são de queda de preço, e as baterias são pesadas, então a logística, o transporte entra muito, com isso vai ter fábricas no Brasil de baterias, simplesmente porque não dá para levar baterias pelo mundo inteiro por causa do peso. Então isso também é um interesse brasileiro de estabelecer fábricas, cadeia de suprimento nisso. E o que eu já falei, né, o efeito de expolido no horário de ponta pode ser bem interessante em termos de redução de CO2. Bom, resumindo aqui, geração distribuída significa um potencial muito grande de contribuição à oferta energética. Todos sabemos que o Brasil precisa de mais energia nos próximos anos. Atualmente, a gente está na faixa vermelha 2, né, na bandeira tarifária 2, então atualmente a gente está com falta de energia. Então, vamos seguir nesse caminho. O investimento financeiro pode vir do bolso privado, então isso facilita para o governo o investimento, ele não precisa desembolsar dinheiro, ele usa o dinheiro dos cidadãos e o proprietário ele vai ter energia mais barata. E, como a gente já ouviu também, né, o mercado de trabalho vai ser distribuído também, porque na geração distribuída eu tenho muita mão de obra local. Isso é completamente diferente de outras formas de geração de energia. Esse mercado de trabalho ainda não está solidificado, ele precisa mais impulsos para o crescimento, para o estabelecimento dele. Quando a gente fala de investimento privado exige e merece o mesmo respeito de outras aplicações financeiras. Então, quem bota dinheiro espera ter as condições previstas por 20 a 25 anos, espera ter uma estabilidade legal, e nesse sentido eu acho muito importante o que a ANEEL já falou, que quem instalou vai continuar com as mesmas regras daqui para frente. A tecnologia permite uma participação muito grande da população. Na Alemanha são 9 milhões de pessoas que usam energia solar de alguma forma, 12% da população. Então não é mais alguém, aquele com a mansão que tem dinheiro para colocar placas em cima do telhado. 12% da população é uma grande parcela.
E acho que a gente tem aqui as cooperativas que estão avançando bem nesse sentido. Amanhã vai ter palestra aqui sobre isso também. Na Alemanha tem muitas cooperativas de energia solar, onde cada um pagou 1.000 euros para participar desse negócio. E tem uma outra questão que a Aniel levantou também sobre simplificar as regras da regulamentação. Eu vejo como promissor o microinversor, bem técnico, né? Que é um kit, um módulo, mais um microinversor que pode estar disponível para classe C brasileiro que tem disponibilidade financeira intermitente, se a gente usa esse termo aqui. Entrou 13º, vai na loja, compra kit, módulo com microinversor e bota em cima do telhado. Isso é uma facilidade de colocar essa tecnologia, mas a dificuldade hoje em dia está fazendo todo esse processo com a concessionária que inviabiliza essa tecnologia. Então, aqui a gente pode realmente avançar bastante na próxima regulamentação. Fechando, eu realmente parabenizo a ANEEL pelo trabalho, acompanho isso desde o início, eu vejo que o esforço de vocês realmente é de juntar os agentes e fazer um belo equilíbrio entre as forças, entre os interesses. Eu acho isso um caso muito bem sucedido. Eu sempre defendo isso quando alguém diga, está muito complexo. Não, eu acho que está muito bem encaminhado. Os processos são simples dentro do que a gente consegue fazer e um belo equilíbrio de forças. Então, muito obrigado por terem feito isso lá atrás e por continuarem da mesma forma. Muito obrigado para vocês pela atenção.